Felipe falando aos vossos corações. Eu quero pedir para você escrever, comentar, compartilhar e vamos juntos o que? Dominar o mundo! Meus amigos, como estão o frio aí? Vocês estão com muito frio? Eu tô aqui todo encapotado de touca, blusa. E tá frio, tá frio. Agora tá dando uma esquentadinha, mas ainda tá frio. Meus amigos, tô aqui ausente por um tempo, né? E eu quero falar hoje sobre um livro que eu li também já tem algum tempo. Porque eu tô ausente, que eu tô com muita coisa para estudar no momento, então tá muito corrido assim. Quando chega, eu tenho aquele tempo livre, em vez de gravar vídeo, eu quero descansar um pouco minha cabeça, porque ela tá um pouquinho sobrecarregada. Mas vamos aqui para o nosso vídeo, a nossa resenha. E qual livro que eu venho trazer hoje para vocês? Esse mesmo aí que vocês estão pensando, exatamente. James Potter. E que livro é esse, meus amigos? James Potter. James Potter nada mais é do que o filho do famigerado bruxo, o maior bruxo mais famoso da história do mundo da magia, Harry Potter. Porque por mais que dentro da história de Harry Potter tenha outros bruxos famosos e poderosos, mas se o livro tem o nome de Harry Potter, então Harry Potter é o mais famoso e pronto, acabou. Acabou. Dentro do mundo bruxo e fora do mundo bruxo é Harry Potter. Então, meus amigos, James Potter é filho de Harry Potter. Mas quem que escreveu essa história? Essa história foi escrita por um tal de Norman Lippert. Uma coisa assim. E quem é esse cidadão? Esse cidadão nada mais é do que um Potterhead. O que é um Potterhead? Um fã de Harry Potter, um viciado, um aficionado em Harry Potter. E ele é isso mesmo, ele é um fã que escreveu essa história. Mas por que essa história tem tanta relevância? Porque as pessoas adoraram, simplesmente adoraram James Potter, adoraram tanto que causou um alvoroço, que ele estava sendo acusado de plágio, ele precisou ir até J.K. Rowling e dizer para ela que ele só queria postar suas histórias como uma fanfic. E a J.K. Rowling leu a história, ela gostou da história e autorizou ele a escrever até uns 4 livros ali da série James Potter. Correto? Dada essa breve introdução. Ah tá, só mais um detalhinho aqui. Por que ele escreveu essa fanfic? Porque ele assim como todos nós, Potterheads, queriam saber como que continuava a história. A gente queria ver os filhos do Harry fazendo as artes deles. Nós queríamos ver os filhos do Ron e da Hermione fazendo a cagada deles. Nós queríamos ver a continuação. Mas a J.K. Rowling nos trouxe Animais Fantásticos, que é um filme legalzinho. É legalzinho, Animais Fantásticos é legalzinho. Dá pra entreter um pouquinho. Tivemos Crianças Amaldiçoadas, que também não é lá essas grandes coisas. Pelo menos não o roteiro, não sei. Uma peça teatral, a gente presenciando ela. Mas a gente tava carente, meus amigos. A gente tava carente do mundo de Harry Potter. Então veio esse cidadão, de Norman Lippert, esse nome, e nos presenteou com James Potter e a Travessia dos Titãs. Então, sem mais delongas, vamos para a história. E do que se trata essa história? Você está me perguntando aí, todo curioso. Essa história é basicamente o filho de Harry Potter fazendo os seus atos heróicos, ele tentando sair da sombra do pai. E ele chega ali no seu primeiro ano de Hogwarts, e vale um lembrete aqui, é muito bom voltar para Hogwarts. A gente vê, durante essa história, a gente vê muitos personagens da série original, como por exemplo, a gente vê o próprio Harry, a gente vê a Gina Weasley, o professor Longbottom, que agora é professor de herbologia, a diretora McGonagall, a professora Trelawney lá da astrologia, lá daquela adivinhação, é isso, é adivinhação, a astrologia dela. E nós vemos também, veja só, meus amigos, novos personagens. Que personagens são esses? Personagens vindo exclusivamente dos Estados Unidos da América. E dentro desse comboio tem um cara que ele estampa, se eu não me engano, a nota de $1 americano, que é o presidente. Eu esqueci o nome do presidente. Não é o Lincoln, não. Eu esqueci o nome do presidente agora, mas é um presidente bem famoso na história dos Estados Unidos, que estampa a nota, se eu não me engano, de $1 dos Estados Unidos. Se eu lembrar, eu falo. Eu chuto aqui o nome na hora que eu lembrar. Mas vem essa turma dos Estados Unidos. E James Potter ali, ele conhece 2 grandes amigos para ele, que assim para Harry, como Ron
e Hermione era para Harry, aqui Ralph e Zane é para James Potter. Só que, ao contrário do trio de amigos da série original, esse trio de amigos aqui, cada um pertence a uma casa. James Potter foi para Grifinória, Ralph foi para Sonserina e Zane para Grifinória. E meus amigos, eles têm ali no começo, como eles estão se afirmando dentro da escola, é o primeiro ano, Ralph é da Sonserina, nós sabemos que Sonserina é top, mas, né? Então, assim, então eles têm, assim, algumas divergências. Zane já se mostra, cachorro latindo, Ralph já se mostra um cara bem descolado, um cara bem, tipo assim, ele voa bem, ele consegue no primeiro ano ali já entrar pro time de quadribol. O James Potter, que queria muito, tava com aquela pressão de seguir o exemplo do pai dele no primeiro ano de se tornar jogador de quadribol, não consegue, então ele já começa a ter ali um certo ciúme de Zane. E Ralph, meus amigos, que personagem incrível. E assim, há muito preconceito dentro da Sonserina com as pessoas das outras casas, né? Porque os Sonserinos, geralmente assim, é um requisito para casa ter ali uma certa ambição por poder, né? O Salazar Sonserina foi algo que ele estipulou para a casa dele, aqueles que tivessem ambição por poder, né? Por querer ter esse status, tal. Então há um certo preconceito dentro da Sonserina. Mas o Ralph, cara, o bruxo poderoso, ele é muito poderoso. Ele tem os feitiços dele assim, tem os níveis, né, de feitiço. Aqueles feitiços simples, como por exemplo, como transfiguração que ele tá tendo ali no primeiro ano. Se eu não me engano, ele tinha que transformar uma banana em pêssego, uma coisa assim, algo assim. Ele transformou uma fruta em um pé de pêssego. Se eu não me engano, é assim. A hora que ler, vocês vão ver e vão entender o que eu quero dizer, a dinâmica. Ou seja, ele é extremamente poderoso, né? E ele, tanto o Ralph quanto o Zane, são filhos de pais trouxas. Aqui só dá uma breve explicação. Dentro do universo de Harry Potter, quando fala trouxa, não quer dizer que a pessoa é idiota, tá? Quer dizer que ela é um não mágico, né? A palavra inglesa para isso, se eu não me engano, é muggle. Só que eles traduziram para trouxa dentro daqui da nossa língua, né? Do nosso idioma, o português. Então, Ralph e Zane são filhos de pais trouxas, mas o Ralph, pelas casas Sonserina ter, assim, preconceito com nascidos trouxas, né? Que são, alguns maldosos falam que são impuros, né? Eles falam que Ralph, em algum momento, ele teve um ancestral que era extremamente poderoso, tal. Mas a gente vê de fato que ali mais ou menos pro final do livro, Ralph não era exatamente um nascido trouxa, né? Ele tinha ali o pai dele, que era bruxo, né? Tinha sua linhagem bruxa, ou o pai dele, se eu não me engano, que faz um tempo que eu li, mas o pai dele, se eu não me engano, era um aborto, assim como o Flick lá, aquele zelador, esqueci o nome do zelador, eu tô esquecendo tudo nessa bagaça aqui. Mas vamos pra história, em geral. A história ela é bem simples, tá? Ela não tem um super enredo, porque no geral as histórias de Harry Potter ela sempre tem um foco central que vai se concentrando no foco maior conforme os livros vai passando, né? E nosso foco aqui, assim, eu falo um enredo simples, mas rico em detalhes, tá? Que a história de Harry Potter é bem rica em detalhes, tem muitos personagens, tem muitos elementos fantásticos, tá? Então o enredo é simples, mas com a sua devida complexidade e detalhes, né? Eu falo o rumo que a história vai tomar, é um rumo simples, não tem nada aquelas reviravolta louca que não sei o que, tipo novela mexicana, não. O enredo ele é bem centrado, bem focado, e dentro desse enredo vai mostrando os seus elementos fantásticos e diversificados. Então o enredo ele é o seguinte: James Potter com Ralph e Zane descobrem que existe um complô para trazer Merlin de volta à vida. Sim, o Merlin, aquele lá pelas calças de Merlin, pela ordem de Merlin, pelas barbas de Merlin, ele mesmo. E qual que é o objetivo de trazer Merlin de volta? É somente um. Fazer mais ou menos o que Grindelwald queria fazer, que era trazer um domínio dos bruxos sobre os trouxas, né? Só que aqui eles têm eles mascaram isso como, vamos dizer assim, como eu posso falar? Eles mascaram isso como se estivesse falando, não,
vai fazer os bruxos e os trouxas conviverem em harmonia. Mas nós sabemos que isso não dá certo, porque teve uma época na história do mundo bruxo que os trouxas viviam em harmonia com os bruxos. Por exemplo, na época de Merlin, onde Merlin era conselheiro ali do rei Arthur, né? E conforme o tempo foi passando, os bruxos foram perseguidos, então eles precisaram se ocultar. Então, é basicamente isso, né? Tem esse complô e eles, meus amigos, conseguem trazer Merlin de volta. Mas só que quando Merlin volta, o James ali com a sua bondade, que o James é um menino muito sincero, sabe? Ele é bem sincero e a sua sinceridade comoveu Merlin e Merlin passa a ajudar a comunidade. Desculpa, falei demais. E Merlin passa a ajudar a comunidade bruxa, né? É como eu falei, se você esperar um super enredo mirabolante, você talvez possa um pouco se decepcionar com a história. Mas se você só espera reviver os elementos de Harry Potter, esperar esse carro passar. Você só espera reviver os elementos de Harry Potter, sentir a nostalgia batendo, revisitar esse mundo tão fantástico, a história vai ser incrível. E aqui nós temos também, vale uma menção para Os Malignos. Quem são os Malignos? Os Malignos é um grupo encabeçado por Ted Lupin, esse mesmo, filho de Remo Lupin. Ted Lupin, que é um arteiro a nível George Weasley e o irmão dele, meu Deus, estou esquecendo todos os nomes, a nível marotos. Isso, os Malignos são terríveis a nível dos marotos. E cara, eles são uma equipe muito boa e muito top, muito dinâmica os marotos, e é bem legal ver eles trabalhando junto com um trio de amigos. Então basicamente é isso. É uma história que vale a pena. Você acha na internet, você só coloca James Potter e a Travessia dos Titãs. Você vai achar na internet. E é uma história pra fã, entendeu? É de fã pra fã, é uma coisa muito legal. Não é oficial, tem gente que fala que tá encontrando as vendas aí, eu não entendo porquê. Porque eu acho que, se eu não me engano, não pode, pelo acordo que eles fizeram, não pode ter lucro sobre esses livros, né? É uma fanfic, esse livro continua sendo uma fanfic, mas é como se não fosse uma fanfic, é uma história muito boa e eu espero que você goste. Eu gostei, não vou dizer assim que eu enchi os olhos, nossa, que história maravilhosa, mas sempre vale a pena voltar para o mundo bruxo. Muito obrigado, essa foi minha resenha de hoje, espero que você tenha gostado. Tenha todos um bom dia, um bom frio e até logo. Não se esqueça, vamos juntos dominar o mundo. Falou e até a próxima.